Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós, meu Deus, meu Deus. E assim vai o tempo do triste nortista. E o que é de nós, né? Estudar um pouquinho mais para aprovar no concurso público, beleza? Beleza. Então, hoje a gente vai para o inciso 2º do artigo 5º, que vai dizer o seguinte: nível de classificação. É o conceito de nível de classificação. Então, vamos lá. A lei vai dizer o seguinte: o nível de classificação nada mais é do que um conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Tá? Vocês podem notar aí no meu microfone que está um negócio estranho aqui, mas eu adaptei para a gente ter uma captura de som melhor, ficar mais próximo aqui da voz, né, do áudio, enfim. Tá? Então vamos para o nosso quadro. Vai aparecer uma mensagem aqui perguntando se eu quero mudar meu esquema de cor. Não quero mudar não, quero permanecer do jeito que está, bonitinho. Vamos para o nosso quadro virtual para a gente poder analisar, né, esse inciso 2 aí do artigo 5º. Então deixa eu apagar isso aqui que foi da aula passada, né? Então, nível de classificação, né? Opa, apagou tudo? Não, apaga só um pouquinho, deixa um pouco aqui. Nível de classificação. Vou botar aqui o número 2 e vou apagar o que tem pela frente aqui. Ok, pronto. Nível de classificação. Cadê o nível de classificação? Pronto. Então vamos lá. O que é que a lei diz pra gente que é considerado como nível de classificação? Ela vai dizer pra gente que é um conjunto, tá? Um conjunto de cargos, tá? Um conjunto de cargos de mesma hierarquia, tá? Hierarquia. Tá bom? Essa é a primeira informação que a gente tem. O que é nível de classificação? 2 pontos, vou botar uma pergunta aqui, né? Uma interrogação. A lei vai dizer pra gente que é um conjunto de cargos de mesma hierarquia. E aí agora vem uma outra informação mais importante, tá? Que ele é classificado a partir de 7 elementos, tá? Então vou colocar aqui classificado a partir de 7 elementos. Tá? E quais são esses 7 elementos? A gente vai descrever aqui agora, tá? 7 elementos. Aí eu coloquei quais, para ficar didático, né? Pra vocês saberem quais são os elementos classificados. Eu acho que é um plural aqui. A partir de 7 elementos. Beleza. Quais são esses 7 elementos? A gente tem aqui o primeiro. O primeiro elemento é o nível de responsabilidade. A lei vai dizer que é o nível de responsabilidade, ponto e vírgula. Qual é o outro elemento? Conhecimentos. Depois, qual é o outro? Habilidades específicas. Depois de habilidades específicas, formação especializada. Formação especializada. Tá? Depois a gente tem experiência. Depois a gente tem risco, tá? Um elemento chamado risco. E por fim, né, a gente tem um outro elemento chamado esforço físico. Tá? Então, né, esses 7 elementos todos aí para o desempenho das atribuições, né, do cargo, tá? Tranquilo? Então vamos recapitular, né, novamente, para a gente contextualizar bem, para a gente manter a informação organizada na nossa mente, tá? Então, nível de classificação. O que é nível de classificação? De acordo com essa lei, nada mais é do que o conjunto de
cargos de mesma hierarquia, então essa é a primeira informação que a gente tem. Tá? O nível de classificação vai ser o conjunto de cargos de mesma hierarquia, tá? E esses cargos eles são classificados a partir de 7 elementos. Tá? E quais são esses 7 elementos? A gente vai saber agora, né? Esse nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, tá? Experiência, risco, tá? Esforço físico, isso tudo para o desempenho das atribuições do cargo, tá bom? Tranquilo? Beleza? Podemos prosseguir então? Vamos retornar para o slide, que cá a gente tem mais informação. Vamos agora para o inciso terceiro. O inciso terceiro ele vai falar do padrão de vencimento, tá? Vai conceituar, né, o padrão de vencimento. O que é o padrão de vencimento? Tá? O padrão de vencimento é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação. Tá? Então vamos analisar isso detalhadamente. Tá? Vamos retornar aqui para o quadro virtual da gente, o nosso OneNote. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui para baixo. Tá? Então, o padrão de vencimento. Vamos destrinchar esse padrão de vencimento aqui. A gente agora vai para o inciso. É o inciso 3 que a gente está tratando aqui. Opa, tudo não. Quero apagar só aqui. Pronto. Opa, de novo. Quero acrescentar um 3 aqui, meu filho. Não deixa não, é? Isso, aqui ó. 3. Esse aqui que eu quero. Inciso 3. Padrão de vencimento. Tá? Aí a pergunta é, o que é padrão de vencimento? Apareceu o 4 aí, mas ignore. Tá? A lei vai dizer pra gente que padrão de vencimento, né, é a posição do servidor. Posição do servidor. Tá certo ali? Tá? Posição do servidor. Aí a primeira pergunta que a gente faz é: posição do servidor onde? Tá? Como resposta a gente tem o seguinte: a lei vai dizer pra gente que a posição do servidor na escala de vencimento, tá? Na escala de vencimento da carreira, tá? Da carreira, tá? E aí diz em função, tá? Em função de alguma coisa. E aí a gente pergunta em função de quê? Tá? Em função. Eu coloco aqui de quê? Em função de 3 elementos. Tá? Em função de 3 elementos. E aí eu coloco 2 pontos. E aí eu te pergunto quais são os elementos. Eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu copiar isso aqui. Repetir ele aqui embaixo. Deixa eu puxar para cá para não ficar em cima do meu videozinho ali no canto. Tá? Em função de 3 elementos. E aí eu te pergunto quais são os elementos, né? Quem são esses 3 elementos. A lei vai dizer pra gente que vai ser o nível de capacitação, é o primeiro elemento. O segundo elemento vai ser o cargo. E o terceiro elemento vai ser o nível de classificação. Tá bom? Beleza, então agora a gente vai interpretar o que isso significa, né? O que isso quer dizer. Tá? Vamos fazer uma interpretação aqui, né? Desse conceito, né? De padrão de vencimento. Vejam bem, podemos traduzir isso como sendo o seguinte, 2 pontos. Tá? Isso a gente pode traduzir da seguinte forma: quando a gente vai fazer um concurso público, tá, para uma instituição federal de ensino, tá, a gente escolhe o cargo que a gente quer concorrer, não é isso? Beleza, se a gente escolhe o cargo, na hora que a gente vai escolher esse cargo ele exige, né, como pré-requisito um grau de escolaridade, né, um nível de escolaridade, um grau de conhecimento, tá? E comumente esse grau de conhecimento ele vai se dividir em ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, que inicialmente o nível fundamental
ele é representado pela letra C, né? É chamada classe do servidor, classe C. Deixa eu copiar isso aqui de novo e jogar aqui embaixo, descer um pouquinho aqui nosso quadro, tá? Comumente existem 3, tá, níveis que são estabelecidos inicialmente no edital do seu concurso público, né? O nível C, o nível, tem um acento ali no nível D e o nível E, tá? Cada nível desse, né, exige um grau de escolaridade, que a gente já sabe qual é. O nível C exige o nível fundamental, né, o ensino fundamental completo, fundamental. O nível D exige o nível médio, né, o ensino médio, ou também o técnico, tá? Os cargos que exigem, né, uma formação em nível técnico, técnico, tem acento aqui no técnico. O nível técnico e o nível médio, os dois está dentro da classificação do nível D. E o nível E exige nível superior, né? Nível superior em uma determinada área do conhecimento. E aí, né? E quando você é concursado, né, você entra então, quando você passa no concurso, dentro de um nível desse aqui, você entra ganhando, né, inicialmente um valor específico, tá? O chamado salário base, tá? Isso se configura como um padrão de vencimento, tá? Inicialmente, quem entra em nível C começa ganhando lá, vamos supor aqui R$ 1.700, que é o que vai estar lá no edital como base. Então esse é o padrão de vencimento inicial desse nível, e aí muitas vezes você tem nível superior, mas faz para o nível fundamental, porque é mais fácil de passar, vamos dizer assim. E aí depois você tenta lá dentro, né, solicitar a mudança de nível, e aí o seu vencimento, né, a sua remuneração aumenta um pouco mais. Então a gente pode traduzir esse padrão de vencimento como a partir do nível que você está, tá? A partir do cargo que você ocupou, tá? A partir desse nível de classificação, se for nível médio, nível superior, nível fundamental, né, que você vai ter um padrão de vencimento para cada nível desse, tá? Tem pessoas que na mesma instituição exercem a atividade de auxiliar de administração, que eu acho que exige nível fundamental, na classe C, e tem o outro que é assistente em administração, que exige nível D, nível médio, e aí ele ganha um pouquinho a mais. Então esse padrão de vencimento vai estar ligado diretamente a esse nível de capacitação, nesse nível de classificação, vai estar ligado diretamente ao cargo. Eu deixei uma panela no fogo aqui e eu acho que já está pegando, eu vou desligar aqui e retorno. Pera aí. Vocês acham que eu tava brincando, né? Quando eu falei da panela, né? Tava brincando não. Não queimou não, mas já tava pegando no fundo, ó. Meu franguinho aí para almoçar daqui a pouco, tá? Pensando que eu também não cozinho não, Tem as minhas manhas de cozinheiro aqui, tá? Deixa eu guardar ela de novo pra gente continuar a gravação aqui, ó. Deu água na boca aí? Eu já experimentei e tá uma delícia. Prontinho. Então, voltamos, tá? Na verdade, voltamos para finalizar o conceito desse padrão de vencimento, tá bom? A comida não queimou não, tá? Já tô pensando em comer ela daqui a pouquinho. Eu acho que eu vou comer. Vocês vão estudar aí um pouquinho mais e depois eu volto para gravar o restante da aula, tá? Mas ficou entendido aí o conceito de nível de... Desculpe, nível não, padrão de vencimento, tá? Acho que tá tranquilo aí. Qualquer coisa deixe no comentário aí embaixo, né? Que aí a gente tenta responder, tá? Mas se quiser eu posso recapitular a informação. Vamos recapitular, né? A gente deu essas pausas todas aí, misturou a comida, né? Misturou o alimento no meio da produção aqui. Então vamos recapitular aqui Cadê o meu microfone? Tá ficando meio doidinho aqui. Eu inventei arte com ele e ele tá ficando meio bizonho. Acho que tá capturando bem, tá? Então vamos lá. Padrão de vencimento, o que é, né? Padrão de vencimento é a posição do servidor, tá? E a gente pergunta onde, na escala de vencimento da carreira, em função, aí a gente pergunta em função de quê? Aí a lei vai dizer que é em função de 3 elementos. Quais são esses elementos? Nível de capacitação, cargo, nível de classificação. E a gente falou um pouquinho, né, sobre esse nível
classificação que a gente tem o nível C, o nível D, o nível E, fundamental, médio e superior. Tá? E dentro de cada nível desse tem um padrão inicial de vencimento, né? Tem um salário base, é o que chamamos de salário base, e depois vem acrescido, né, de outras vantagens, né? Auxílio não sei o que, blá blá blá, e um monte de coisa mais. E é o que a gente está atrás, né, para passar em um concursozinho, para poder ter esses, para estar dentro, enquadrado aí nesse padrão de vencimento. E aí tem um outro detalhe também que eu chamo a atenção de vocês, é que esse padrão de vencimento ele vai alterando, tá? Com o tempo de serviço, né? O cara vai mudando de nível, tá? Vai se capacitando e tudo mais, tá bom? Então a gente para por aqui no conceito de padrão de vencimento e depois a gente continua os outros conceitos, tá bom? Estudar, né? Senão dá um cocorote aí na sua cabeça. Ah, não fique preguiçoso não, fique aí no Zap, no Facebook, Snapchat, não sei o que lá. Não, vai estudar porque estudar hoje para amanhã a gente ter um emprego melhor, né? Saláriozinho digno, justo, mais elegante para apresentar para a família, né? Para o pessoal, comprar aquele carrinho, tal, tá? Estudar um pouquinho, nunca é demais, tá? A gente não nasceu rico, tem que estudar mesmo para poder conseguir um concurso melhor, tá? Então, até daqui a pouco.